Não, eu consigo mudar. Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Tudo bem com vocês? Que bom. Hoje o tema, passaram para a gente, é a destinação da terra. E aí a gente vem explicar um pouquinho sobre a causa das misérias humanas. Tem muita miséria nesse mundo, gente? Muito sofrimento? Lá na casa dos outros, na nossa não, né? Mentira, né? A gente sofre, não sofre? Tadinho da gente, a gente sofre demais nesse mundo. Meu Deus do céu, mas por que a gente sofre tanto? Justo a gente, um povo bom, iluminado, faz tudo certo, não é isso? Vamos tentar descobrir um pouquinho, de repente eu falo alguma coisa, dá uma luz e a gente consegue mudar essas coisas. Tá ok? Todo mundo enxergando aí? Que bom. Então a gente vai falar hoje sobre a terra e as suas misérias. Vamos falar sobre a humanidade. Há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos falar sobre subúrbios, prisões e hospitais. A causa das misérias humanas, o motivo que estamos aqui. Mas também a gente vai falar um pouquinho sobre aceitação e responsabilidade, educação e trabalho e, por fim, mansões, saúde e liberdade. O que tudo isso tem a ver com as nossas misérias? Vamos descobrir. A terra e as suas misérias. Tá meio... Tem como apagar mais uma luz aqui da frente? Acho que tinha uma que estava mais escura. Vocês estão enxergando bem essas imagens? Mais ou menos, né? Mas também se sentaram longe, né? Vocês podiam sentar aqui. Melhorou? Mas a minha vocês não estão vendo, né? Não precisa. Não precisa, só escutem a voz. Tá ok? Você tem voz de locutor. Isso, aí engana. Parece que está assistindo uma novela. Muito bem. A terra e as suas misérias. Quantos flagelos acontecem na terra? Flagelos naturais que são inerentes ao homem, acontecem porque tem que acontecer. A terra, ela borbulha, fervilha em diversos eventos, né? Que para o homem, para aqueles que vivem na terra, são terríveis, né? Terremotos, secas, enchentes, faltou nevascas aqui no Brasil, não coloquei, mas tem gente morrendo debaixo de neve lá, um monte. Inundações, vulcões, tempestades. O que mais tiver que acontecer na terra acontece. E como isso atrapalha a vida do homem. Como isso influencia na nossa vida, influencia na vida de cada pessoa que vive nesse planeta. Vocês lembram, há não muitos anos atrás, o terror que foi quando teve os tsunamis no Japão e antes disso na Indonésia? O caos que foi causado no planeta quando um vulcão entrou em erupção também alguns anos atrás, nenhum voo saía, cinzas eram jogadas em diversos países lá da Europa, vocês lembram disso? Enchentes e secas. Eu falo que aqui em São Paulo a gente é a terra disso, né? Quando não está morrendo afogado, está morrendo seco. Não é possível, né? Fora as tempestades elétricas, diz que aqui em São Paulo é um dos lugares mais fáceis da gente... Está mais fácil tomar um raio do que acertar na loteria. Se bobear, você toma 2 raios e não acerta uma vez na loteria. Né? Percebe-se pelo número de ganhadores que tem em São Paulo e no resto dos estados. Então, tudo isso causa sofrimento na humanidade? Sim. Sim, ou se causa. Tá? E quando a gente olha para a humanidade, a gente fala em humanidade, a gente sempre pensa naquelas pessoas que habitam esse globo, habitam esse planeta, o planeta Terra. A gente sempre pensa que a humanidade está confinada aqui, não é? A ciência, com todo o seu avanço, toda a sua tecnologia, não conseguiu provar que existe vida igual à nossa, do jeito que a gente entende vida, do jeito que a gente entende inteligência. Não conseguiu provar, verificar, observar vida fora do nosso planeta. Mas dado o tamanho do universo, será que aqui seria o único lugar onde a humanidade
viria pousar? O que é a humanidade? Humanidade comporta todos os seres que possuem razão. Diz isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 6. Nossa, Paulo, como você sabe tudo isso? Porque foi o capítulo que eu estudei. Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí a gente está vendo que se há muitas moradas na casa do nosso pai, então a humanidade não está confinada no planeta Terra. A humanidade compõe a espiritualidade. Como já disseram aqui, parece que só tem veterano na plateia, é isso? O pessoal aí já está aqui há bastante tempo. Então já ouviu falar em espíritos, já ouviu falar que nós não somos seres materiais, mas somos seres espirituais. Temos a nossa origem, a nossa essência como espírito, né? E esse espírito não está confinado a um planeta, não está confinado a estar encarnado. Nós temos aqui nesse mesmo ambiente, numa outra dimensão, o plano espiritual atuando junto de cada um de nós, junto de tudo que está envolto aqui. Não é verdade? Então a humanidade está espalhada pelo universo. Então vamos imaginar um pouquinho que o universo é como se fosse o nosso planeta. Tem lugares maravilhosos e lindos no nosso planeta? Sim. Tem uns lugares que não são muito bonitos não, né? Uma cidade, vamos pensar numa cidade, vamos diminuir um pouquinho. São Paulo. O pessoal fala assim, São Paulo é linda. Eu falo assim, depende. Que bairro que você foi? Eu não vou citar nomes, mas vocês sabem que tem uns bairros que são meio complicados. E não só bairros, né? Não só bairros, né? Aqui, ó, pulei essa parte aqui que eu estava falando sobre... Eu vou voltar. Vocês fingem que eu não falei tudo isso, é que eu vou voltar e a gente avança, tá? É que eu quis passar a slide. Jesus falou isso pra gente, que há muitas moradas na casa de meu pai, né? Tá ok. Então, quando a gente fala de uma cidade muito grande, como eu estava dizendo, a gente fala, a cidade ela tem os subúrbios, tem os lugares mais inóspitos lá, os lugares mais simples, mais humildes, mais pobres, mais violentos. Tem prisões, não tem? Sim ou não? Tem hospitais? Sim ou não? E como são as pessoas, no modo geral, que estão nesse lugar? São lugares habitados, certo? Pessoas estão ali, moram ali. No hospital a gente só vai encontrar gente bonita, alegre, bem, maravilhosa, cheia de saúde. O brasileiro é um povo bonito, vai no hospital. Um povo cheio de saúde, cheio de energia, vai no hospital. Aí você fala assim, não, brasileiro, ó, tudo caído. Tudo ruim, tá todo mundo morrendo. Nossa, brasileiro é um povo alegre, feliz, livre, vai numa cadeia. Você vai falar assim, não é assim não. O brasileiro é um povo que fica confinado lá, fica amontoado. Nossa, as ruas de São Paulo são maravilhosas, tá, não sei o que, vai na comunidade. Você vai falar assim, não é assim não. Não é desse jeito. Se nós olharmos uma cidade apenas de um ângulo, apenas de um ponto, a gente vai achar que aquilo é só assim. E diante das aflições que nós passamos na Terra, diante das diversas dificuldades que nós temos, etc, etc, se nós fôssemos olhar a humanidade, o universo como uma cidade, a gente ia achar que a Terra está em que lugar? Se fosse uma cidade, né? O universo fosse uma cidade, o planeta Terra estaria em que lugar? No lugar mais bonito ou no lugar um pouco mais complicado? Tá, muito bem. Então, de repente dá para ter uma ideia do porquê que as coisas não estão indo tão bem? De repente começou a ficar claro por que
a gente está se surpreendendo que se fale tanto de violência, de crimes, de diversas mazelas, de diversas coisas que têm acontecido, causadas não pela fúria da natureza, como costumam dizer, né? Não por isso, mas causada por isso. Por que na nossa vida, por que no nosso dia a dia está tendo tanto problema? Será que nós estamos nesse lugar lindo, bonito, somos pessoas saudáveis? Ou somos nós pessoas sujeitas aos diversos vícios que o espírito pode ter? Ao alcoolismo, à avareza, à raiva descontrolada, à gula, ao vício, à prostituição, o sexo sem limites, sem controles, à pornografia, né? Ao tabagismo, à vaidade excessiva. Aonde está a origem do sofrimento que nós temos vivido, que nós temos perdurado, que tem fustigado as nossas almas? Será que está lá na natureza? Será que está lá nas intempéries? Naquilo que é natural acontecer? Ou será que nós estamos sofrendo, muitas vezes, pelas nossas más escolhas? Que nós estamos sofrendo pelas nossas próprias mãos? Nós nos tornamos vítimas da nossa ignorância, da nossa fraqueza, da nossa falta de fé, do nosso excesso de confiança vazio, do nosso orgulho. E isso faz tanto mal para a gente. E isso faz tanto mal para aqueles que nos cercam, para aqueles que amamos, para aqueles que nos amam, que nos querem bem, e ainda assim nós estamos ali penando, sofrendo, repetindo comportamento, repetindo ideias, mantendo hábitos que nós sabemos que não são saudáveis, desistindo da nossa saúde, desistindo da nossa sanidade, do nosso bem-estar, desistindo do nosso crescimento, apostando na nossa estagnação, nos conformando com a nossa doença, com as nossas limitações. Eu fui uma vez, eu tive um problema, ainda tenho, né? É um problema que não me deixa. E um problema de hérnia de disco. A primeira vez que eu tive uma crise, fui ao médico, me tratei e melhorei. Dói. Hérnia de disco dói muito. Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu falo assim, eu não sei outras dores, mas essa eu sei que é muito violenta. Ele falou assim, olha, eu já tive cólica renal e já tive hérnia de disco. Eu posso te dizer que a hérnia é de longe mais dolorosa do que a cólica renal. Eu falei, bom, esse tem mais conhecimento de causa que eu. Eu só tive a hérnia e eu posso, faz um homem desse tamanho, barbudo, chorar, né? E aí a gente melhora tal, e passou um tempo, eu tive uma outra crise. Quando eu fui no médico, ele tinha visto que eu tinha piorado a minha situação. Ele falou assim, olha, Paulo, o seu caso você vai ter que operar. Mas a gente vai ter que ver aí quando você vai operar. Eu achei bacana que ele falou assim, eu falei assim, doutor, mas quando eu vou operar? Quando eu vou saber que eu tenho que operar? Ele falou assim, olha, quem diz quando vai operar é o paciente. Você pode planejar a sua operação, ou você pode vir bater aqui na minha porta numa hora com uma crise terrível. E a gente te opera de emergência. E ele me falou uma coisa interessante, ele falou assim que as pessoas
E a gente sabe disso, mas não tão nitidamente. Ele disse, as pessoas, o médico ortopedista me falando, tá, especialista em atletas e tal, se acostumam com a dor. E a dor, ela é limitante. Ela te limita. Pô, eu tô com essa dor tão forte nas minhas costas, eu não posso carregar peso. Então o que eu faço? Eu paro de carregar peso. Quando eu corro, dói. Então o que eu faço? Eu paro de correr. Quando eu levanto, dói. Eu paro de levantar. Eu paro de andar. Eu paro de sair. Eu fico deitado. A gente vai se acostumando, vai se anulando. E ele disse que as pessoas acabam optando em se curar quando a limitação se torna insuportável. Isso vale para a dor física e isso vale para a dor espiritual. Quanto tempo eu sustento uma relação em que eu brigo todo dia, em que eu discuto todo dia? Quanto tempo eu vou manter uma tristeza? Quanto tempo eu vou continuar rindo quando eu quero chorar? Quanto tempo eu vou continuar indo num lugar se o que eu mais quero é me afastar dali? Quanto tempo eu vou evitar falar com uma pessoa quando o que eu mais quero é me reconciliar com ela? Até a hora que a gente fala que é tarde demais, quando as pessoas se foram, quando eu não pude falar o que eu queria, quando eu pude manifestar o que eu queria, quando eu perdi a oportunidade de estar ali resolver um assunto meu, uma pendência minha de alma. Jesus disse, e eu acho muito interessante, muito bonito, né? Como muita coisa de Jesus, mas quando a gente pensa na vida, né? Pensa que a gente procura um centro, procura uma igreja, procura o que for, né? E a gente se sente bem ali dentro, e aquele ambiente é gostoso, é feliz, é aconchegante, etc. Mas a gente repudia quando a gente volta para casa, quando a gente tem que lidar com aquele colega do trabalho que a gente não se dá bem, etc. E Jesus disse, se você tiver uma oferenda para levar a Deus, mas tiver um problema com teu irmão, deixa a tua oferenda no altar, volta e te reconcilia com teu irmão enquanto há tempo. E aí então, quando você estiver bem, você volta e mostra a tua oferenda. O que ele está querendo dizer com isso? De que adianta eu dizer que eu estou bem com Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai de todas as criaturas, e eu não estou bem com meu irmão? Que pai vai estar contente em ver os irmãos se desentendendo? Pai contra filho, esposa contra marido, amigos que não se entendem, casais que só brigam, pais e filhos que não se respeitam, não se amam. Pai algum vai querer isso, né? Muito bem. Deu para pensar essa, né? Tá. Então a gente já olhou bastante essa figurinha. Alguns de nós já nos identificamos com algumas coisas ou com outras, né? Mas então, a gente já lidou com isso. A gente já percebeu que isso está fazendo mal. Qual é o passo seguinte? Eu tenho que trabalhar a aceitação e a responsabilidade. A aceitação daquilo que eu não posso mudar, a aceitação dos fatos da vida, de que a vida é como que ela é, né? Que o planeta, né? Que o planeta como eu dizia, o planeta não riscou o disco não, tá? O planeta vai ter as suas intempéries, mas as pessoas têm as suas limitações.
Assim como eu, o meu próximo, e o meu pai. O meu próximo inclui a minha mãe. O meu próximo inclui o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu marido, o meu companheiro, a minha companheira. A pessoa que eu mais odeio e a pessoa que eu mais amo. Todas elas têm as suas limitações, têm os seus problemas. Assim como eu. E a mim não cabe julgar, a mim cabe aceitar os outros como são e me responsabilizar por aquilo que eu faço, me responsabilizar por aquilo que eu deixo de fazer. Deixar de procurar fora de mim a causa do meu sofrimento, deixar de procurar no outro o motivo por eu me irritar. Uma pessoa grita com você, né? Você grita com alguém, fala assim, você não sei o que, a pessoa olha para você e fala assim, mas por que você está gritando? Você, eu estou gritando porque você... Não, eu fiz uma coisa errada. Eu fiz uma coisa que não deveria fazer ou uma coisa que você não queria que eu fizesse. Eu entendo isso. Mas por que você está gritando? Você não pode me dar essa mesma informação falando? Numa voz calma? Você não pode me explicar calmamente o que está acontecendo? Se você está gritando, tem algum outro problema. Se a gente não consegue se comunicar de forma calma. E aí a gente grita com o outro grita de volta, vira uma brigaiada, o motivo porque se tinha que falar se perdeu. Se eu só falo choramingando, se eu só uso desculpa, se eu fujo dos meus compromissos, aceita a responsabilidade. Mas essa responsabilidade tem que ser aceita e nós temos que olhar a nossa vida até o momento atual, até hoje, até agora. Porque não adianta a gente passar o resto também da vida aqui, de joelho, cabisbaixo, lamentando o que foi. Nós temos que usar essa imagem para pensar na humildade de aceitar o fato, mas não de se prostrar diante da vida, se prostrar diante das próprias dificuldades e limitações e aceitar as coisas. É assim mesmo, eu sou assim mesmo, vai ser assim mesmo, sempre foi assim, sempre fui assim, sempre fiz assim. Pergunta. Quem causou isso aqui para nós? Pergunta. Quem pode nos livrar disso daqui? Nós mesmos. Nós mesmos podemos reverter o quadro que a nossa vida está. Nós mesmos podemos reverter a situação que a nossa vida está. Não tem nada que seja incurável, não tem nada que seja irreversível. Tudo pode ser mudado e depende de nós, depende da nossa vontade de começar a estudar, se exercitar, meditar, partilhar o pão, ser caridoso, contribuir com a sociedade, contribuir com a família, o núcleo menor da sociedade que está ali, que é tão essencial, tão fundamental, tão necessário para o bem-estar. Como é bom chegar em casa e se sentir bem, amado, transmitir amor. Paulo, eu não sei o que é isso, mas não quer descobrir? Não dá para ter uma ideia de que isso é melhor do que chegar e só ter briga. Não dá para ter uma ideia de que isso é melhor do que chegar e só ter reclamação, ter a mesma coisa. Paulo, eu acho que é melhor, tal, mas como eu faço isso? Como? Tudo começa com a nossa, a gente falou no slide anterior, com a nossa o quê? Aceitação e responsabilidade. Eu sou responsável? Sou. Então eu tenho que começar
a transformar as coisas. Como que a gente muda uma coisa? Quando a gente vai fazer um desenho num papel, aonde estava esse desenho antes de estar no papel? Era uma ideia. Nós temos que começar a desenhar o nosso futuro. A gente não fala muito, usa muito essa expressão. Aonde está esse futuro antes de estar no desenho? Está na nossa cabeça, está na nossa mente. Eu tenho que começar a visualizar a minha vida como eu quero que ela seja. Eu tenho que começar a visualizar os relacionamentos da minha vida, o que eu quero desses relacionamentos. Então eu tenho que começar, depois de idealizar, pensar, aceitar a limitação do outro e assumir a minha responsabilidade, eu tenho que pedir perdão. Se não for verbalmente, que seja em pensamento, para aqueles que eu causei mal, para aqueles que eu causei problemas, para aqueles que eu trouxe dificuldade, inclusive para mim. Me perdoar das coisas que eu fiz, que eu não aceito. Aceitar a mim, aceitar as minhas limitações e acreditar na minha capacidade de ir além, de ser feliz. Jesus disse, tudo aquilo que eu fiz, vocês podem fazer também, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Vê que não precisa de muita coisa? É só do tamanho de um grão de mostarda. Aí vem a tradicional desculpa, que a gente usa, ouve e repete sem nem pensar. Ah, Paulo, mas é o quê? Difícil. Bela desculpa, né? Por ser difícil, a gente deixa de fazer um monte de coisa, não deixa? Ah, Paulo, mas você quer que eu acredite que é fácil? Não. Mas eu quero que acredite que melhor do que difícil. Se ser difícil é uma verdade, não tem razão. Tudo que a gente não está acostumado a fazer é difícil. Tudo que a gente nunca fez é difícil fazer a primeira vez e ter o hábito de fazer. Mas do mesmo jeito que é verdade que a mudança é difícil, que a melhoria é difícil, nós também podemos usar uma outra palavra. Ela é possível. É possível eu ser uma pessoa melhor. É possível transformar a minha vida numa coisa boa. É possível eu realizar aquilo que não realizei antes. É possível eu alcançar, buscar o meu sonho cada dia. É possível transformar a minha vida através de hábitos saudáveis que eu vou adquirir. Eu não os tenho ainda, eu não os tenho hoje, mas hoje eu escolho praticá-los. Hoje eu escolho começar, hoje eu escolho fazer. Quando a gente pensa no resto da vida, quando a gente pensa no resto da eternidade, é muito tempo. A gente não precisa administrar isso. Mas eu preciso administrar o hoje na minha vida. Eu preciso administrar o agora. Eu cheguei em casa, recebi um olhar torto, ouvi um comentário que eu não gostei. Eu posso escolher, eu vou responder de forma áspera, eu vou responder de forma doce e falsa, eu vou ignorar, para não ter briga. Ou eu já estou me sentindo bem o suficiente para responder de uma forma doce e sincera. É a escolha do momento. Eu vou pegar um ônibus, eu vou entrar, eu vou lembrar que tem um motorista dirigindo o ônibus que eu entrei. Se esse motorista fizer uma manobra radical, acontece, né? Acontece, né? A gente sempre lembra, a gente muitas vezes lembra, né, da mãe do motorista, né? Lembra, né, de algum outro parente do motorista e tal, mas a gente lembra do anjo da guarda do motorista? Difícil, né? É, difícil, mas é possível lembrar? Que se ao invés de jogar um xingamento, não que estou falando que você xingue ninguém aqui, eu sei, né? A gente está no centro espírita, né? Só tem gente boa aqui, ninguém faz essas coisas, né?
Um amigo meu falou assim, mas quem mandou essa informação era alguém lá do centro. Ah, tá. Passou o atestado de santidade, é espírita, né? Então. Deus está vendo. Então, a gente tem que achar opções saudáveis, sadias, para essas coisas. Então, ao invés de mandar um xingamento, eu posso mandar uma prece? Eu posso já começar a dar uma mudada nesse motorista na hora que eu entro e falar boa noite. Quando eu for passar num lugarzinho apertado, no trem, no ônibus, eu posso, ao invés de empurrar, eu posso tocar levemente no ombro da pessoa, no cotovelo, no ombro, de leve, e dizer, boa tarde, com licença, por favor. Pensa vocês numa outra situação. A gente lá parado, estagnado no trem, no ônibus, alguém chegar e falar assim, sai da frente, dá um empurrão. A gente fica contente? A gente vai querer virar e dar um beijo nessa pessoa, um abraço, falar assim, claro que eu saio da sua frente. Se quiser eu deito no chão e você passa. A gente faz isso? Não. Então pensa, se a gente ainda não está pronto para ser essa pessoa iluminada que vai abraçar as pessoas que nos maltratam, então talvez a pessoa que eu vou maltratar talvez também não esteja no mesmo clima de disposição. Então, de repente, não é melhor eu facilitar a vida dessa pessoa e a minha, e ser educado, e ser bom? Parar de falar piadas de mau gosto, de casamento, parar de falar piadas de mau gosto sobre minha mulher, sobre meu marido, sobre meus filhos. Parar de usar apelidos feios e usar nomes bonitos para tratar das pessoas. E se não tiver um nome bonito, que eu não use nenhum, eu me refiro à pessoa como ela é. Todas essas coisas são pequenas e possíveis de adotar na nossa vida. E toda pequena mudança para o bem nos coloca cada vez mais na direção que é a felicidade, que é o bem-estar. A gente estava brincando ali, né? Ali fora, né? A colega estava falando que... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? A Márcia estava falando, né? Ela falou assim, hoje eu vou para o céu porque eu não furei fila. Eu sempre furo fila, não vou para o céu. Eu falei que eu costumo brincar que eu não sei se eu quero ir para o céu porque eu não conheço ninguém lá, né? Eu vou ficar meio deslocado, né? E é uma brincadeira que alguns amigos a gente faz, porque a gente fala assim, o grande problema não é se eu chego lá no céu, o problema é, eu me encaixo lá? Eu estou mais para morar num lugar calmo, tranquilo, ajudando as pessoas, de bom gosto, etc. Ou estou mais para bagunça? Estou mais para o oba-oba? Então, é o céu que não me quer ou eu que não quero o céu? E o mesmo vale para a nossa vida. Eu quero ter uma vida boa. Tá, eu falo isso da boca para fora. Mas o que eu faço? O que eu faço? Eu desligo isso aqui e para de funcionar. O que eu faço? Eu faço isso ou eu faço isso? Eu faço um pouco disso e um pouco disso. Tá bom. É importante fazer bastante disso. Ninguém está só aqui, ninguém está só aqui. Mas a gente tem que caminhar para ficar cada vez mais para esse lado, não é isso? Paulo, é o quê? É o quê? É possível? Sabe aquela pergunta que o cara faz? É possível? É possível, gente? Com muita coisa? Não. Nossa, eu vou olhar hoje no espelho, vou me ver com essa barriga, tal, desse jeito, tal, e acho que amanhã eu vou fazer 2 flexões e vou virar o Rambo. Tá certo? Acho que eu vou começar a fazer, vou parar hoje de jantar e amanhã tô magrinho. Eu vou parar de fumar hoje e vou achar que eu parei de tossir e tô ótimo. É uma coisa de cada vez. Hoje eu vou fazer isso. O resultado eu vou ver lá na frente, mas mais importante do que o resultado é a ação
Ação é anular o que anos a gente vem fazendo. Eu desliguei de novo o negócio. Desliguei. Que anos a gente vem fazendo desse jeito e de uma hora para outra a gente vai fazendo desse aqui e acha que a vida vai mudar de uma hora para outra. Não vai. Mas não importa. Importa é o agora. Agora deu certo, agora funcionou. Já me senti um pouco melhor de chegar em casa e rezar antes de dormir. Me senti um pouco melhor de não ter discutido antes de ir para a cama, de ter jantado um pouco menos, de ter feito um exercício, de ter lido uma página que for de um livro. É possível? Sim ou não? Tem que ser, né, gente? E aí, se lá no começo a gente falou de subúrbio, de prisão e de doença, né, e de hospitais, então a gente tem que transformar a nossa vida para cá. Uma vida de mansões, de saúde e de liberdade. Para o nosso corpo, para a nossa mente. É só através de praticar cada vez mais disso que a gente vai chegar bem nisso daqui. Não ter um corpo aprisionado por uma doença que nós mesmos causamos. Não ter a mente aprisionada pela ociosidade que nós mantivemos por muito tempo, pela ignorância. Nós somos responsáveis. Vamos assumir a nossa responsabilidade e vamos nos responsáveis em fazer a nossa vida melhor. Em transformar a nossa vida em algo bom, grandioso, valioso, valoroso. Como nós queremos ser lembrados quando deixarmos essa terra. Como nós queremos ser recebidos lá no plano espiritual. Capengas, entrevados, chegamos lá de uma doença terrível que nós mesmos causamos, nos tornarmos suicidas, inconscientes, apesar que na época em que nós vivemos de tanta informação, é difícil ser um suicida inconsciente, né? Não sabia que beber esse tanto matava, não sabia que fumar tanto matava, não sabia que... Que desculpa que a gente vai dar? Que era difícil? Não, sabe o que é? Que era difícil. Então chega de desculpa. Chega de ficar... Não precisa também sair falando para todo mundo. Agora eu vou fazer. Né? Às vezes a gente cai nesse problema, né? Sai contando. Agora eu estou de dieta. Aí um dia você coloca uma colher a mais de arroz, alguém... Não estava de dieta? Mas todo mundo está te controlando. Né? E aí você se incomoda. Mas as pessoas ficam me controlando. Você deu poder para os outros te controlarem? Você deu autoridade para os outros questionarem a sua vida? Toma de volta a autoridade para si. Toma de volta a consciência para si. Eu sei do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência de como estou agindo. Gostaram dessa, né? Vocês não tinham pensado nisso, né? Que a gente dá um monte de poder para os outros, né? Dá um monte de autoridade, dá um monte de cheque em branco para os outros sacarem a hora que quiserem com a gente. E aí quando alguém vem descontar, a gente se escandaliza. Como assim? 50 mil, não tenho isso? Você está vindo no meio da noite me falar, você está vindo me falar que eu fiz isso, isso, isso. Poxa vida! Você está vindo aqui me cobrar, você está vindo aqui dizer que eu traí minha mulher, você vem aqui mostrar uma foto minha indecente. Deu tanto poder para o outro e agora como é que fica? Gente, responsabilidade pela nossa vida. A gente quer tanto, tanto, tanto a felicidade. Mas a gente não quer tanto assim. Então a gente precisa primeiro ter consciência do que a gente quer. Ter consciência que para alcançar o que a gente quer, precisa trabalho, precisa esforço, precisa dedicação. Que é difícil e é possível. À medida em que eu pratico, à medida que eu torno isso rotina na minha vida, à medida que eu trago isso
para o bem, que eu visualizo que isso é para o bem, que eu ponho um tempero, horrível isso que eu vou falar, porque vai lembrar de propaganda, né? A gente tem essa idade, mas é o tempero certo para todas as coisas, é o amor. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas é um ingrediente de sucesso para todas as coisas. Paulo disse lá na epístola, se eu tiver toda a ciência, todo o conhecimento, se eu falar a língua dos homens, dos anjos, se eu doar tudo que eu tenho, não importa o que eu faça, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada vale. Olha para as pessoas que te cercam, olha para as pessoas que valem, que têm significado, têm sentido na sua vida. Vamos olhar para essas pessoas e pensar, eu amo essa pessoa. E o amor não pode ser completo quando a gente está doente, quando a gente está dependente, mas quando a gente está completo, realizado, pleno. Que o outro não é uma parte minha, mas é alguém com quem eu compartilho, alguém com quem eu convivo. Nós estamos aqui, um para auxiliar o outro. Nós falamos muito que esse planeta aqui é um planeta de regeneração, de provas, expiações, etc. Mas aqui é uma escola, aqui é um lugar onde nós estamos para, acima de tudo, nos educarmos. A educação não é um ponto, ninguém é educado. A educação é um processo. Nós estamos sempre nos educando, aprendendo. Mas se usarmos isso tudo que a gente aprendeu e colocar a perder, não utilizar na nossa vida, de que adianta? É que nem aquele monte de caderninho, aquele monte de lição que a gente fez, aquele curso que a gente entrou e nem sabia para quem que era e nem sabia para que foi. E a gente nunca usou na vida. Vamos pegar essa palestra de hoje e aplicar. O que eu posso fazer hoje, já? Começando aqui, eu posso fazer a prece com mais fervor, eu posso pensar naqueles que eu amo e mandar uma boa energia, eu posso pensar naqueles que precisam e mandar uma boa energia, eu posso sair daqui me sentindo um pouco melhor a meu respeito, posso contagiar as pessoas com quem eu for tendo contato, ao dizer um boa noite, um obrigado, um por favor, um com licença, ao chegar em casa e me harmonizar com aquele ambiente. Eu espero que sim. E eu desejo que sim para cada um que está aqui. Que a noite de cada um possa ser maravilhosa, que a noite de cada um possa ser iluminada pela luz que cada um carrega dentro de si, pelo amor. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom, qualquer coisa, depois da palestra eu fico à disposição se alguém quiser conversar, quiser falar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição, sempre fico contente de falar. E, se alguém quiser, depois eu publico essas palestras no YouTube, no Facebook, tem uma página lá, dá um curtir, tem um canal, assina o canal que vocês recebem atualizações e entra lá na minha página e acompanha aqui, sempre que eu colocar um textinho novo, vocês ficam sabendo, tá ok? Meus queridos irmãos, muito obrigado pela atenção, uma excelente noite, uma excelente vida para cada um de nós. Fique com Deus. Obrigado. Nós já vamos sair daqui pensando mesmo. Tomando.